Prosa de servidor. Olá, colegas servidoras, servidores do Poder Judiciário Mineiro. Vamos agora para mais um Prosa de Servidor, o podcast do sindicato, o podcast do Sejusmig, organizado pela comunicação do sindicato. E hoje com um tema que tem tudo a ver com o mês de junho, os direitos dos nossos colegas trabalhadores, aposentados e aposentadas. Eu lembro que o Sejusmig integra já há algum tempo o MOSAP, que é o Movimento Nacional em Defesa dos Servidores Públicos Aposentados e os seus pensionistas, e também a Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados e Pensionistas. É uma frente mista, composta por senadores, por deputados e por entidades sindicais. Tanto o Sejusmig quanto a FENAJUDE fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados. E hoje, para falar desse tema aqui, aposentadoria, direito dos aposentados, nós temos a ilustre presença aqui do Dr. Diego Leonel. Dr. Diego Leonel é um parceiro já há bastante tempo do sindicato, consultor e especialista em direito previdenciário. Quem participa aí dos nossos eventos, nossos encontros regionais, encontros de aposentados, nós sempre temos a presença do Dr. Diego Leonel, sempre enriquecendo, e também nos atendimentos, né, aos servidores filiados ao sindicato, seja por telefone, por videoconferência ou presencialmente aqui na sede. Dr. Diego, seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Se quiser fazer uma saudação aí para os nossos servidores, a nossa categoria, esse tema muito importante aí no mês de junho, direito dos aposentados. É isso aí. Presidente, quero agradecer o convite, estou sempre à disposição para a gente contribuir, conversar um pouquinho, né, com a nossa categoria. Um mês importante, né, e um assunto muito em pauta, a aposentadoria, né, e os reflexos, né, o que tem por vir, as alterações. Quero aqui fazer o registro, né, e parabenizar o sindicato. A gente acompanha de perto a luta sindical em Brasília, à frente do MOSAP, da Frente Parlamentar. Sem essa luta sindical, muitos direitos certamente não seriam assegurados lá na Câmara Federal. Então eu quero aqui deixar o registro mesmo, parabenizar o sindicato, né, toda a mobilização sindical, e agradecer o convite por estar participando, que venham outros, né, e outra prosa aí para a gente conversar também. Beleza, obrigado pela presença, doutor Diego. E nesse mês de junho, nós faremos também no fim do mês, eu vou falar daqui a pouquinho no programa, o segundo encontro estadual de aposentados, no ano que marca os 10 anos de existência do NAS, que é o Núcleo de Aposentados do Sejusmig. Então, já são 10 anos aí de luta, o NAS sempre promovendo encontros, palestras, chamando os servidores aposentados para a mobilização também, que é muito importante, porque a luta sindical não se encerra com a aposentadoria. E também eventos recreativos, né, viagens no Brasil, no exterior também, atividades de formação, de informação e o encontro estadual que já vai para a segunda edição. Mas antes, doutor Diego, da gente dar seguimento à nossa prosa aqui sobre direitos aposentados, vamos ouvir a nossa colega Ana Maria Bertelli. Ela é diretora social do sindicato e responsável, né, coordenadora do NAS, que é o Núcleo de Aposentados e Aposentadas do Sejusmig, como eu disse. Nesse mês, o NAS, né, como a gente já falou, completa 10 anos de existência, e a Ana Maria tem um recado muito especial para os colegas aposentados. Fala aí, Ana Maria! Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Bertelli e eu estou aqui como diretora social do Sejusmig e coordenadora do Núcleo de Aposentados e Aposentadas aqui da nossa entidade. E é com muita satisfação que nós estamos comemorando nesse mês de junho 10 anos de existência do nosso Núcleo de Aposentados e Aposentadas. E para comemorar essa data, nós vamos realizar o segundo encontro estadual de colegas aposentados e aposentadas da nossa entidade. O nosso encontro irá acontecer entre os dias 26 e 28 de junho, aqui em Belo Horizonte, no Hotel Mercury. Teremos uma programação variada com palestras com temas que contemplam a nossa condição de aposentados, os nossos direitos, as nossas possibilidades enquanto recriação da nossa condição agora de aposentados. Por isso, esperamos todos vocês que fizeram a inscrição com muita alegria, de braços abertos, para que a gente possa vir a comemorar essa data que para nós é muito importante. Contamos com todos e todas vocês.
Então, doutor Diego, depois desse recado aí, mais que especial da nossa companheira de lutas, Ana Maria, né, coordenadora do NAS, vamos entrar aqui nos assuntos que mais interessam os nossos colegas aposentados. Eu não sou aposentado ainda, mas espero um dia chegar lá, doutor Diego. Será que com tantas reformas, será que eu vou conseguir chegar lá? Vai chegar uma hora. Eu espero, viu? Espero chegar lá e com direitos, e a gente luta, né, muito aqui para os direitos dos aposentados. A gente falou aqui do NAS, né, 10 anos de NAS, do Encontro de Aposentados, e é bom a gente ressaltar também que nós temos mais de 3 mil servidores aposentados e aposentadas filiados ao sindicato. O SEJUSMIG já tem quase 12 mil filiados, é um dos maiores sindicatos do Poder Judiciário do país, e nós contamos com 3 mil valiosos e valorosos aposentados e aposentadas nas fileiras do SEJUSMIG fazendo a luta. Bom, vamos entrar no primeiro tema aqui, que é a PEC 66. Né? Doutor Diego, a PEC 66, que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, inicialmente ela tinha como objetivo discutir o pagamento, né, regime de precatórios no âmbito dos estados e dos municípios. De repente, né, no ano passado, incluir um verdadeiro jabuti, que a gente chama, que é quando uma matéria totalmente estranha à matéria original, ela é inserida em um projeto, né, seja uma PEC, seja um projeto de lei. E essa proposta, ela representaria ou representará, se aprovada, a depender da nossa luta não será, uma verdadeira nova reforma da Previdência, uma nova deforma da Previdência dos servidores estaduais e municipais. O que essa proposta que foi inserida prevê? Que as regras previdenciárias estaduais e municipais, elas têm que ser, no mínimo, equivalentes às regras do regime federal. Né? E ela é tão draconiana que é no mínimo, porque, por exemplo, o estado da Bahia, a gente conversa muito com os colegas dos outros estados, na Bahia teve uma reforma que em alguns aspectos foi pior do que a federal. Se essa proposta passasse, não é que a reforma lá da Previdência da Bahia ia melhorar para os servidores de lá, não. É no mínimo igual. Então ela pode ser igual ou pior, ela só não pode ter regras melhores. E aí a gente entende que fere o Pacto Federativo, fere a autonomia dos estados em definir as próprias regras. Nós tivemos, no decorrer, doutor Diego, e colegas que estão acompanhando, nós tivemos uma vitória parcial na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, quando o deputado Darcy de Matos, que não é um deputado assim tão ligado à causa dos trabalhadores, mas ele exclui do projeto na CCJ, no seu relatório, essa parte que foi inserida, deixando a parte original do texto. Só que agora foi instalada, o próximo passo agora é a comissão especial. Já foi instalada a comissão especial e está havendo um lobby gigantesco da Confederação Nacional de Municípios, dos prefeitos, para reinserir nessa proposta essa previsão de equiparar. Então a pergunta, e eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: a FENAJUDE, né, o sindicato, ou seja, os MIG, está na luta contra a aprovação dessa medida, mas os servidores têm motivo para preocupação caso essa proposta passe. Quais seriam os impactos para os servidores públicos estaduais? O que pioraria aqui? Seria alíquotas, né? A gente podia falar de alíquotas, tempo de contribuição, idade mínima. Aí essa parte mais técnica, eu gostaria que o senhor falasse lá com o servidor, com a servidora, para ver o que representa essa proposta e quais os impactos caso ela seja aprovada. Perfeito, presidente. Inclusive, esse é um ponto que deixa muito claro para a gente que a luta sindical ela não termina com a aposentadoria, porque é um ponto que afeta e atinge também os aposentados e pensionistas. Atinge também, claro, por óbvio, os servidores que estão em atividade. Então, a luta sindical é importante mantermos a mobilização, né, contra essa PEC. Por quê? Porque ela traz impactos significativos na vida de aposentadoria, né, dos servidores ativos e aposentados e pensionistas. Por exemplo, nós pegamos aqui, hoje nós temos a reforma no estado de Minas Gerais, né, a luta sindical, quando da reforma, me recordo muito bem, lá em 2020, com a apresentação de emendas, né? Quantas idas o sindicato, né, com a categoria foi na Assembleia. A importância da Frente Mineira em defesa do serviço público, que o SEJUSMIG faz parte, né? Perfeito. Os deputados de oposição, a deputada Beatriz Cerqueira e tantos outros parlamentares. Lembrando que essa reforma ela foi executada em nível federal no governo anterior, no governo do Bolsonaro. Não é Exato, isso? É isso mesmo.
E todo esse trabalho que foi feito em 2020 da entidade sindical, da frente parlamentar, dos deputados de oposição, que resguardaram direitos aqui em Minas Gerais que não foram observados no âmbito federal. Nós resistimos muito e chegou um momento que a gente teve que decidir, aquele momento chave que você tem que decidir agora, a gente precisa partir para redução de danos. Para reduzir, e conseguimos reduzir vários danos. Muito, né? Tanto que se passa a PEC, a 66 como está, e os estados e municípios têm que ter, no mínimo, as regras da União, nós temos aqui impactos severos, como, por exemplo, contribuição previdenciária do aposentado. Então, hoje já está pesada a contribuição previdenciária. Se a PEC 66 passar, passar esse dispositivo que tem que equiparar, que tem que igualar, sim, vai pesar mais ainda no bolso do aposentado? Ainda mais. Hoje, o aposentado contribui sobre a parcela que ultrapassar 3 salários mínimos. No âmbito da União, isso é sobre o valor que ultrapassar um salário mínimo. Então, vai pagar mais previdência, sim, vai sentir a conta no final do mês. E as faixas para o servidor da ativa também são mais pesadas lá na Exato, também são mais pesadas. E além de jogar a aposentadoria também mais para frente, para aqueles que estão em atividade, né? Então vão trabalhar mais, vão demorar mais ainda. Mais tempo, né? Regra de pedágio aqui no estado é de 50%, no âmbito da União é 100%. Então joga, né, a aposentadoria mais para frente do que seria na data de hoje. Regras de cálculo, né, valor, como calcular o provento de aposentadoria na União, ele é mais perverso do que aqui no estado. Então a gente tem Então vai aumentar a contribuição, vai trabalhar mais tempo e vai reduzir o valor da aposentadoria. Exato. Foram apresentadas, né, emendas que até então retiraram a parte que tratava sobre isso, mas ela não acabou a tramitação. A qualquer momento pode voltar com um novo projeto, se for o caso. A discussão está em aberto. Então, se a discussão está em aberto, a qualquer momento pode ter aí uma surpresa do servidor, né? Como as reformas que foram feitas no âmbito da União, sempre ali no apagar das luzes, né? De maneira sodada, rápida. Então, tem que ficar, assim, alerta, atento, né? Atento ao chamado das entidades sindicais, né? Quando for preciso. Mas, de fato, a PEC 66, ela traz aí um prejuízo significativo na vida do servidor municipal, e em específico nós aqui do estado de Minas Gerais também. E as regras para pensão por morte também ficaram muito pesadas, né? Muito ruins. E o que o servidor pode fazer, né? Os servidores conhecem deputados federais, então é preciso dialogar com os deputados federais, lembrando que o ano que vem já é um ano eleitoral novamente. Então é preciso que os servidores e as servidoras dialoguem com os deputados federais da sua região, da sua cidade, mandem mensagens e diga que se votar, não volta. Se votar nessa proposta da PEC 66, reformando mais uma vez a previdência dos servidores estaduais e municipais, não vão voltar em 2026. Então esse é o recado que a gente precisa dar para os deputados federais. Porque se não passa esse ano que vem já fica mais difícil deles passarem. Já é um ano bem mais complicado, Exato. É um ano eleitoral. Então é um ano propício para passar reformas. Então não pode desmobilizar, não, porque o prejuízo é grande para a categoria. Eu cheguei até a comentar isso, não sei se foi no programa anterior, foi nos eventos, que esse ano é um ano preocupante para reformas estruturantes. Ao mesmo tempo, é um ano para a gente trabalhar para tentar avançar também, como o marco regulatório no serviço público que a gente tem buscado. Então, é um ano que fica muito em aberto, né? Sim. O ano que vem já é um ano mais difícil de passar reformas estruturantes. Doutor Diego, um outro tema aqui bastante relevante para os aposentados e para quem pensa em aposentar também como eu, é a PEC 555 de 2006 e a PEC 6, chamada PEC Social. Essas propostas, aí a gente está falando de pautas propositivas, né, do serviço público, que visam acabar, né, extinguir a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados. Diferentemente da iniciativa privada, quando o trabalhador da iniciativa privada aposenta, ele deixa de contribuir com a Previdência. Nós, servidores públicos, contribuímos a vida inteira, né, 30, 35, 40 anos para poder aposentar, e quando aposentamos, nós continuamos a pagar a Previdência. Inicialmente, o doutor Diego pode até fazer um resgate, mas inicialmente isso seria transitório, seria uma contribuição transitória que, na verdade, ela se tornou permanente. A PEC 555, que é de 2006, já temos aí quase
20 anos, 19 anos, né? Exato, 2025, né? 24 anos. Exato. É isso? Eu sou de humanas, viu, gente? Mas é 24 anos, né? E até o momento ela sequer foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. É uma proposta que passou na CCJ, teve comissão especial e está pronta para votação em plenário. Inicialmente, essa proposta previa extinguir completamente a contribuição previdenciária. O texto que foi aprovado na comissão especial já previu uma redução gradativa, né? A PEC 6 de 2023, ela também prevê uma redução gradativa ano a ano, até que o servidor deixe de pagar a Previdência. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de coleta de assinaturas para pensar uma PEC a outra, porque o Arthur Lira, né, o ex-presidente da Câmara, ele decidiu que para ele deferir esse pensamento precisaria de 300 requerimentos. Isso não está no regimento interno da Câmara, está no regimento interno da cabeça do Arthur Lira, né? Da cabeça dele. Já são mais de 250 requerimentos de apensamento. Bastaria um requerimento de apensamento e ele poderia dar um despacho que eu sei que é muito difícil, né, muito complexo, que é o seguinte, doutor, assim, apense-se, né? Mas ele fez essa exigência, até talvez não acreditando muito na força da mobilização, mas a gente já está lá com quase 260 requerimentos de apensamento. E é bom que a gente consiga esses requerimentos, porque a gente precisa de 308 votos para aprovar. E mostra a força, né? Se a gente não consegue 300 requerimentos de apensamento, será que a gente vai conseguir 300 votos para aprovar na Câmara dos Deputados? E por que é importante o apensamento? Porque houve uma alteração no regimento interno da Câmara. Essa proposta 555, caso ela não seja aprovada até o final desta legislatura, que encerra no início de 2027, essa proposta é arquivada, né? E a PEC 6 tem que tramitar do zero, começar lá pela CCJ. Ainda que a 555 seja arquivada, a PEC 6 aproveita a tramitação toda dela. E aí já passou na CCJ, já passou na comissão especial, pronta para votação em plenário. Mas, doutor Diego Leonel, eu queria que o senhor comentasse a PEC 6, a PEC social, o que ela traz de novidade, caso o movimento sindical e o movimento da classe trabalhadora consiga aprovar essa proposta junto ao parlamento, o que isso representaria para os atuais aposentados e quem pretende aposentar? Sim. O maior ganho, de fato, é a contribuição previdenciária, né? Deixar de contribuir pós-aposentadoria. Como era antes da emenda 20 de 98, que constituiu a contribuição previdenciária, a emenda 41. Então, antes, né, se nós formos resgatar aqui, antigamente, não tinha essa contribuição. Primeiro, nem contribuía para a Previdência. Depois, começou a contribuição a partir da emenda 2098 e veio a contribuição do aposentado em 2003, com a emenda 41. E assim permaneceu. Então, aqui estamos, né, servidor aposentado contribuindo, ora sobre um salário mínimo, se fosse servidor federal, ora contribuindo sobre 3 salários, se fosse servidor aqui do estado de Minas Gerais. Cada estado da federação de todo o Brasil regulamentou de forma diversa essa contribuição do aposentado. Nós pegamos Alagoas, você falou Bahia, outros estados ainda foram mais duros também do que Minas Gerais. Mas a grande luta, né, é essa, que para mim, aos meus olhos, a PEC 6 e a importância de estar pensada a PEC 555 para que não volte lá no início de toda a tramitação na Casa Legislativa para poder ser barrada de novo em algumas tramitação, a parte, né, da tramitação dessa alteração. Mas, para mim, no resumo, a PEC social, ela vem, né, para dar aí essa retomada do direito do aposentado a deixar de contribuir para a Previdência após a aposentadoria. E é um valor, já tem vários estudos do pessoal do Fisco, por exemplo, é um valor que retorna para o governo via arrecadação. Porque a classe média é quem consome neste país. E o consumo, ele gera arrecadação de impostos que gera produção, né, que favorece a industrialização, geração de emprego e, ao final, um círculo virtuoso e gerar riqueza no país. E é importante lembrar também, presidente, porque essa isenção, né, da contribuição previdenciária do aposentado, a PEC 6 ela traz também a importância da isenção para aquele momento que o servidor mais precisa
do seu provento de aposentadoria na íntegra, sem qualquer desconto. Por exemplo, quando tem uma doença grave, que lá traz a possibilidade de isenção em caso de doença grave, mesmo não tendo a idade mínima de 66 anos, quando começa a redução ali, né, escalonada, mas antes dos 66 anos de ser aposentado, vai ter doença grave, vai ter a isenção, doença incapacitante. Remédio a gente sabe que é caro, a gente cuidar da nossa saúde hoje no Brasil é extremamente custoso. Vem ali a PEC 6 para dar um alento ali o servidor aposentado e a partir dos 66 anos, não tendo nenhuma comorbidade ou doença ocupacional, começa ali a isenção escalonada, isentando totalmente aos 75 anos de idade. A PEC, ela recebeu um nome importante, significativo, que a PEC social, talvez ela poderia se chamar até PEC da Justiça Social, porque ela vem fazer justiça com aqueles e aquelas que dedicaram não só anos, dedicaram décadas ao atendimento da população, dedicaram as suas vidas ao atendimento da população, nos hospitais públicos, né? Nos fóruns, no serviço social, na educação, em todo o serviço público que é prestado. Sim. Então, eu acho que ela deveria ser chamada até PEC da Justiça Social. E só falando aí, doutor Diego, da questão do aposentado, né, da pessoa idosa, que assim, é uma fase da vida que não raras vezes exige mais cuidados, né, com a saúde. E eu queria falar um pouquinho também da nossa luta aqui no sindicato, que também afeta diretamente a vida do aposentado. Uma delas, diretamente relacionada a esse assunto, foi um pedido recente do sindicato para a instituição do auxílio médico social, em substituição ao auxílio alimentação, no mesmo valor do auxílio alimentação para os aposentados. Então, há uma perda remuneratória significativa quando o servidor aposenta. Isso faz até com que muitos permaneçam em atividade, mesmo preenchendo os requisitos. Todos os requisitos para aposentadoria voluntária permanecem em atividade para continuar recebendo, né, o auxílio saúde, o auxílio alimentação, auxílio transporte, o abono permanência. Então, inclusive, presidente, o abono permanência, se for a mesma regra da União, aqui no estado de Minas Gerais é o mesmo valor da contribuição previdenciária. Na União pode ser até o mesmo valor, então pode reduzir, inclusive, o abono permanência. Mais o impacto da PEC 66 é a possibilidade de redução do abono permanência. Exato. Olha aí, então é uma proposta realmente muito ruim, que precisa ser rechaçada pelos deputados, e nós precisamos pressionar os deputados a rechaçarem essa proposta. Então nós ingressamos com esse pedido do auxílio médico social, ou auxílio medicamento, e nós temos casos paradigmas de alguns estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, onde esse direito foi instituído aos trabalhadores. Uma outra luta também, que é prioritária para o Sejusmig, é a database, né? Todos os servidores que se aposentam com paridade, sempre que nós conquistamos a database aqui, eles também têm os proventos da aposentadoria revistos. Acabamos de conseguir aprovação e sanção da database 24, e nós estamos na luta, né, na tramitação interna ali no tribunal, para a aprovação da database 2025. Um outro ponto importante também é o auxílio saúde. Cada vez que a gente consegue um reajuste do auxílio saúde, todos os anos, a nossa luta tem garantido reajustes do auxílio saúde. Os servidores aposentados também são beneficiados com esse direito. Nós tivemos um reajuste histórico de 50% no início do ano, mas o valor ainda está aquém do valor necessário para fazer frente às despesas com saúde. E nós temos um projeto importante tramitando na Assembleia Legislativa que permite que o tribunal altere as faixas etárias do auxílio saúde por ato interno. Hoje são 3 faixas etárias, então com esse projeto, nós pretendemos ter um novo ganho significativo nos valores ali das faixas do auxílio saúde. E também as indenizações, principalmente indenização de férias-prêmio. Nós conseguimos, esse último contra-cheque agora foi histórico também, o primeiro contra-cheque da história do tribunal, em que servidores da ativa receberam férias-prêmio indenizadas. Que legal. Mas também os aposentados, porque antes os servidores aposentados, doutor Diego Leonel, tínhamos que ajuizar ações para cobrar a indenização das férias-prêmio. E eram ações que o Sejusmig, com o escritório Luquezzi, escritório parceiro nosso, nós ganhávamos 100% das ações. Só que às vezes demora, às vezes vem precatório, o servidor, a fila do precatório, 8, 9 anos. Né? Acaba vendendo e perdendo, né? Isso, então agora para aquelas empresas de cessão de crédito, né, que acaba explorando muito
os servidores que têm direitos a receber. Então agora, ao aposentar, está sendo garantido o servidor, tem uma fila também, mas é uma fila bem menor do que a fila do regime de precatórios, né? Está pagando aí com 4, 5 meses, 6 meses. Todo o saldo de férias-prêmio, o tribunal está indenizando o servidor no ato da aposentadoria, claro, respeitar dessa fila. Então são várias conquistas que o sindicato tem conseguido garantir através da nossa luta, e o servidor aposentado ele é fundamental nessa luta, né? Falei aqui agora que nós temos 3 mil. Imagina aí 3 mil servidores mobilizados, né? Não tem lá que registrar ponto mais, não tem que cumprir o horário lá no fórum. Então, que vocês aposentados tenham disposição e disponibilidade para os eventos do NAS, né? Os eventos recreativos, os eventos de instrução, mas também para a luta sindical. Nós precisamos muito de vocês, mesmo porque o sindicato somos todos nós. Doutor Diego, chegando aqui no último bloco aqui do nosso programa, tudo que é bom parece que dura pouco, né? Mas aqui passa rápido, né? Passa rápido, mas nós vamos ter vários e vários programas com vários temas interessantes. Aí é importante os colegas aí que estão acompanhando difundir, repassar. A gente vai estar acho que em 6 plataformas de podcast. Então vai ser bem bacana aqui a divulgação desse programa para os colegas. E aqui tem algumas dúvidas aqui que alguns colegas aposentados já mandaram para a gente. Vamos lá. Vamos fazer aqui um ping-pong, aqui, um bate-bola. Vamos. A primeira pergunta aqui. Doutor Diego, é sempre vantajoso averbar o tempo trabalhado no serviço público antes de entrar no TJ? Sempre eu aprendi em concurso, né? Toda vez que a gente vê lá na prova de concurso, sempre, nunca... Você pode saber que tem uma pegadinha aí. Toma cuidado que tem uma pegadinha. Mas é isso. É sempre vantajoso averbar? A pessoa trabalhou em outro local antes do tribunal. Vai ser sempre vantajoso averbar esse tempo trabalhado antes do tribunal no TJ para fins aí de contribuição de aposentadoria? De fato, é uma boa pergunta. A parte do sempre aí, ela realmente pode ser uma pegadinha, né? Porque nem sempre é vantajoso. Tem que fazer a análise individualizada. Por quê? Porque se o servidor aposenta pela média de contribuição e for trazer o servidor entrou ali depois de 2003 no serviço público, vai aposentar com média de contribuições, e ele traz um tempo muito ruim dele da iniciativa privada, com valores muito baixos, isso vai atrapalhar o valor do provento de aposentadoria dele aqui no tribunal. Pode abaixar a média. Pode abaixar a média e, consequentemente, o valor do provento de aposentadoria. Eu sempre recomendo, presidente, né? Nós temos aqui todas as quartas-feiras no sindicato, atendendo de 9 a meio-dia, por e-mail também, para quem não consegue vir aqui presencialmente. E-mail é previdência@serjusmig.org.br. Exato. Então, só aproveitar aqui, vou abrir uma janela pop-up aqui na conversa. Quem quiser fazer uma consulta, manda um e-mail para a Central do Servidor, solicita um informativo de tempo de serviço para a Simples Conferência. É um documento simples que o tribunal fornece aí em 2 dias, 3 dias, mais ou menos, diferente da contagem de tempo, né? Que é mais demorada. Que é mais demorada. Então, esse é bem tranquilo. Então, manda um e-mail para a Central do Servidor, solicita o informativo de tempo de serviço para a Simples Conferência. De posse desse informativo, encaminha para o nosso especialista, Dr. Diego Leonel, no e-mail previdência@serjusmig.org.br, encaminha o informativo e todas as dúvidas. Exato. Aí o doutor Diego vai responder por e-mail ou às vezes é um caso mais específico, a gente recomenda fazer uma chamada de vídeo para a gente entender um pouquinho melhor. O senhor falou da média. E se o servidor aposenta com integralidade? Aí sempre vai valer a pena ele averbar? Também é uma análise que tem que ser feita. Por quê? Porque às vezes ele pode deixar o tempo dele lá na iniciativa privada e tem meios, né, técnicas que ele pode talvez ter um direito à aposentadoria lá também. Então nem sempre vai ser, a palavra sempre ali ela é muito forte, porque mesmo tendo integralidade e paridade, que se aposenta com a última remuneração, e trazendo o tempo de fora não vai atrapalhar ali, né, a média, já que ele não se aposenta por ela, mas pode ser que ele tenha tempo suficiente ali da iniciativa privada que vale a pena ele deixar lá e não precisa de trazer aqui para o tribunal. A dica, então, de ouro é avaliar caso a caso. Exato. Então, às vezes, o servidor está com um colega ali do lado, para o servidor foi vantajoso averbar, mas para ele pode ser que não. Então, tem o suporte, o amparo do sindicato de maneira gratuita aqui, né? Você que é sindicalizado. Então, usufrua, né? Pode mandar para a gente os e-mails. E para você que quer fazer cálculo de média,
além do informativo de tempo, traga também a ficha financeira completa. Pode pedir também lá junto. Aí já é para quem entrou no serviço público depois de 31 de dezembro de 2003, a partir de 1º de janeiro de 2004. Exato. Que vai ser submetida à regra da média contributiva. Isso. Aí é importante também solicitar a ficha financeira. Porque a gente faz o cálculo, né, do qual seria o valor do provento de aposentadoria hoje, né? E faz uma simulação. Outro questionamento aqui, ó. Sou aposentada e tenho problema cardíaco. Posso requerer isenção de imposto de renda? Essa pergunta é muito importante, interessante ela também, porque dentro do rol de doenças que possibilita a isenção do imposto de renda, tem lá a cardiopatia grave. Então, não só a doença cardíaca, ela tem que estar configurada como cardiopatia grave. Quem vai dizer isso é o médico do servidor e da servidora, né, que atende para ver se aquele problema cardíaco dele ou dela pode ser considerado uma cardiopatia grave. Se sim, se a resposta for positiva, pode sim solicitar a isenção de imposto de renda. Certo. E a isenção de imposto de renda é somente para o servidor aposentado. Só para o servidor aposentado, bem lembrado. Qual a diferença entre a aposentadoria por doença ocupacional e a aposentadoria por adoecimento comum? Vai ter impacto? Sim, perfeito. Tem impacto no cálculo do valor do provento de aposentadoria. Então, quando é doença ocupacional, vai ter um valor melhor de aposentadoria por incapacidade. Se for comum, o cálculo vai ser mais ruim, vai ser ruim o cálculo. Por quê? No cálculo da aposentadoria comum, adoecimento comum, sem doença ocupacional, é feito um cálculo da média e depois vem e faz o outro cálculo. Vai pegar 60% dessa média e 2% para cada ano que superar 20 anos. É uma conta louca isso, presidente. E no resumo, reduz o valor. Eu não consegui fazer a conta aqui de quanto que era 25 19, menos 6. Essa aqui eu não vou ingressar nessa, sim. Não. Então, na doença ocupacional, ele vai receber 100% da média. Então, em resumo, modifica o cálculo do valor do provento, que fica melhor. Essa pergunta nem está aqui, mas me surgiu aqui. O servidor, ele está adoecido. Aí ele tem dúvida como comprovar que é uma doença ocupacional. Aí ele pode consultar o senhor lá para ver o que ele pode fazer para buscar essa comprovação, ou já tem alguma dica que o senhor queira dar para esse servidor que está nessa situação? Perfeito. A recomendação primeira é nos procurar aqui às quartas-feiras para a gente dar as orientações. Mas algumas dicas são importantes. Por exemplo, um médico que acompanha ela, conversar com ele e ver se aquela doença ela está atrelada ao exercício das funções do cargo que ele ocupa. Se o médico particular do servidor já direciona que há uma causalidade ali, entre a doença e o exercício das atividades da função que exerce, já é um indicativo forte que pode talvez pedir uma perícia no tribunal para que comprove que aquela doença ela está atrelada ao exercício das suas atividades no seu cargo. Mas é sempre recomendável pegar o seu prontuário médico, é importante, não só laudo, sabe? Quando você pega um prontuário, você tem um histórico de acontecimentos, né? Um prontuário médico, laudo e conversa com o seu médico que já te atende para ver se passa por ele ali o primeiro crivo, presidente, né? Se ele sim disser que tem uma correlação, vale a pena seguir, porque melhora muito o valor do provento de aposentadoria. E eu falei que a pergunta não estava. Olha a próxima pergunta aqui. O que devo juntar para comprovar que a minha aposentadoria seguiu? Foi na veia, hein? A pergunta estava aqui, o senhor já deu algumas dicas e o escritório também está à disposição aqui para prestar os esclarecimentos para os servidores que estiverem nessa situação. Toda quarta-feira, seja por e-mail, presencial ou por videoconferência. Olha aqui. Após longo período de licença-saúde, fui aposentado por invalidez. Meu vencimento caiu drasticamente. Há algo a ser feito? Já atendi, inclusive, vários servidores nessa situação. E assim, a pessoa não está preparada, né? A gente, nós nos organizamos financeiramente de acordo com a nossa realidade financeira. De repente, ainda mais no momento de doença, né? Você tem uma queda drástica da remuneração, realmente é muito difícil. É verdade. E eu até agradeço, né? Foi dúvida de servidores, então agradeço quem enviou essa dúvida, porque é importante a gente esclarecer isso para a categoria. Sim, porque, infelizmente, pós-reforma da Previdência, né, o cálculo da aposentadoria de invalidez, ele foi um dos, se não o pior, né?
tirando pensão por morte, que foi muito ruim também, mas foi muito dura essa alteração que teve na reforma, no âmbito federal, no âmbito estadual, e realmente cai drasticamente o valor do provento de aposentadoria por incapacidade, por invalidez. Agora, nós estamos identificando que, em muitos casos, a forma de se calcular o valor do provento, ele não está correto. Então, a regra é ruim, mas às vezes a fórmula de calcular foi mais perversa, ou por erro, ou por qualquer motivo, mas ela não seguiu, mesmo aquela legislação ruim, ela não seguiu e foi ainda pior o resultado. Exatamente. Então, o que eu sempre na aposentadoria por invalidez... Nesse caso, tem como pedir uma revisão? Exato. É o que eu sempre recomendo. A aposentadoria por invalidez vale a pena passar por um crivo novamente de avaliação. Então, eu recomendo ali, pediu a cópia integral do seu processo de aposentadoria por invalidez e traz para a gente aqui no sindicato na quarta-feira para a gente fazer um pente fino nessa forma de cálculo. Caso seja constatado que o cálculo foi feito de forma incorreta, aí é possível pedir a revisão dessa aposentadoria. Exato, via administrativa mesmo, né? Primeiro, claro, e se não, via judicial, se for o caso. Mas vale a pena. Desde que o servidor traga para a gente ali a cópia integral do seu processo para a gente fazer uma análise, um pente fino nisso. Então é recomendável, presidente, porque de fato cai muito, mas vale a pena a gente passar por um crivo que estão fazendo cálculo errado aí na aposentadoria por invalidez. E o último questionamento aqui, o servidor, olha, aposentei por invalidez, porém atualmente me sinto apto a trabalhar. Eu já até vi caso nesse sentido. Posso voltar à ativa? Esse é o estudo da reversão, né? Sim, pode voltar à ativa, sim. Claro que vai passar por uma junta médica, né? Por perícia, para comprovar que o seu estado de condição de saúde já está ok, consegue trabalhar. A questão é a idade. No estatuto, se você for... É uma coisa até interessante, que no estatuto dos servidores do Estado, fala que quem tiver mais do que 55 anos de idade não pode voltar à atividade, voltar a essa reversão, né? Pedir, mesmo estando capaz para o trabalho. Porém, por várias decisões judiciais nesse sentido, o tribunal vem e, de maneira administrativa mesmo, via portaria ou memorando, salvo engano, ele já altera isso para 75 anos. Então, se nós pegarmos lá no estatuto, vai estar escrito 55 anos de idade, não pode voltar mais. Acho que o legislador, à época, ele foi um pouco preconceituoso, né? Porque 55 anos a pessoa tem total, claro, a condição de saúde ela tendo melhorado, mas uma pessoa com 55 anos ela é totalmente capaz de exercer atividades laborais. Com certeza. Então, acho que o legislador foi um pouco preconceituoso na época, né? Então é possível... E tá aí a justiça para corrigir, né? Exato, passou para 75 anos ali, é a idade da compulsória, o limite, né, da permanência no serviço público. Então é possível sim, né, desde que tenha novamente a condição de saúde e passe pelas perícias para esse retorno. Perfeito. Então, doutor Diego Leonel, chegamos aqui... Passou rápido, né? Passou rápido. Estamos chegando aqui ao fim de mais um programa Prosa de Servidor, produzido aqui pela equipe de comunicação do Sejusmig. Quero agradecer demais a nossa equipe de comunicação, Wallace Oliveira, Carol, Maíra, Carla, Pablo, Chileno. É uma equipe aí maravilhosa, muito dedicada e que trabalha muito para que dê certo aqui a nossa comunicação. Quero agradecer a audiência dos colegas, servidores, servidoras. Quero agradecer ao doutor Diego Leonel. Se eu quer fazer alguma consideração final, doutor, fique à vontade. Só te agradecer mesmo, presidente, a toda a equipe de comunicação. E de fato, né, eu sou prova viva do empenho dessa equipe de comunicação, fora de hora, à noite. Era mais de 8 horas da noite, o pessoal ligando: Diego, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Então, um carinho, um cuidado, né, a atenção de toda a equipe para que seja possível essa prova de servidor. Então, quero aqui parabenizar, tá? Estenda os cumprimentos a todos da equipe de comunicação, porque de fato o empenho é visível, esse empenho. E quero convidá-los, né, vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, tem dúvida, entre em contato conosco às quartas-feiras de aposentadoria e pensão, pode mandar por e-mail ou fazer o agendamento para um atendimento individualizado às quartas-feiras. Coloco sempre à disposição, sempre que precisar, presidente. Doutor Diego, muito obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Diego, a todos os servidores e servidoras que estão nos acompanhando. Quero reforçar o convite aqui, doutor Diego, para o Encontro Estadual de Aposentados e Aposentadas do Sejusmig, segundo encontro de aposentados, nos dias 26, 27 e 28 de junho. É importante que todos que estão inscritos, que se inscreveram, que realmente
participem ativamente, nós teremos temas fantásticos lá para nós debatermos. Agradecer mais uma vez ao Dr. Diego Leonel e pedir pro pessoal, não se esqueça aí de seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e voltamos no próximo programa Prosa de Servidor, no dia 1º de julho. Até lá. Até lá. Prosa de Servidor.